Olá, boa noite. Bem-vindos a todos à nossa travessia especial da Clarice, em homenagem a Clarice Lispector, essa grande escritora que é um patrimônio da nossa literatura e que a gente está aqui para começar esse convite a todos vocês para fazer a leitura da biografia conosco. Então, o intuito desse Travessias hoje é apresentar um pouco a Roda da Clarice. Boa Nós temos noite. aqui conosco uma participante também especial, que é a Águida, que também vai participar aqui com a gente da coordenação. Depois eu vou passar a palavra para a Águida também falar um pouco, né, como surgiu esse convite. Mas só para situar um pouco vocês, né, esse grupo ele já existe há um tempo. Em agosto desse ano, nós finalizamos a biografia do Freud. E aí, pensando qual seria a próxima leitura e toda a situação que a gente foi acompanhando da vida do Freud, da situação das guerras, e a gente foi pensando que a Clarice também teve um início ali na vida dela também de uma situação de guerra em que ela sai da Ucrânia com a família e vem para cá beber para o Brasil. E a gente pensou que seria uma boa continuação na leitura da biografia. É um grupo muito caro e querido a nós aqui da Casa Frida. Agora nós temos novos participantes, sejam todos muito bem-vindos. A ideia é que a gente possa trocar percepções e ser uma roda de conversa, não é uma transmissão de um saber, mas um compartilhamento horizontal em que vocês possam se sentir à vontade em falar sobre o efeito da Clarice, da leitura dos contos, dos livros da Clarice para cada um de vocês, né? E para quem não conhece, também é uma introdução que a gente pensou com esse debate de hoje. A gente escolheu o conto Felicidade Clandestina para a gente estar conversando aqui com vocês, pensando que alguns contos e produções que a Clarice realizou tinha muitas referências autobiográficas da vida dela, né? Então, ela também foi morar em Recife, no início da infância até a adolescência. Ela frequentava uma livraria que chamava Imperatriz, se eu não me engano, e lá ela descobre Monteiro Lobato, As Reinações de Narizinho, e é o livro que ela vai homenagear nesse conto belíssimo, muito, muito bonito, muito sensível, e que traz um pouco, principalmente, esse universo infantil com a chegada, né, dessa descoberta dessa menina do lado mulher, né, desses caminhos da feminilidade que a Clarice vai descrevendo nessa personagem. Eu vou passar agora a fala para a Águida, para quem quiser também da Casa Frida participar, que a gente vai depois passar um vídeo, um curta para vocês, que também é homenagem ao filme. Águida, bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite. Boa Passo para você. noite. Boa noite, Olá. Carla. Boa noite a todos. Estou fazendo um oi aqui para vocês me identificarem. Bom, gente, queria dizer que eu recebi esse convite incrível, né, e super carinhoso e generoso das meninas da Casa Frida. Eu sou psicanalista, psicóloga e psicanalista, né, só para vocês entenderem, conheço a Carla, né, Carla, dessas searas da psicanálise. E, enfim, desde sempre, né, acho que como todos aqui, sou encantada pela Clarice, por literatura, né, e acho que conversando com a Carla, ela acabou descobrindo, né, esse nosso interesse mútuo, e só contar para vocês, né, um pouquinho, eu tive uma experiência muito bacana, assim, durante muitos anos, eu fiz parte de um grupo que estudava, enfim, vários autores brasileiros, assim, mas de uma maneira muito descontraída, muito horizontal, muito rica, né, com a Hilde Rosenbaum, que é uma professora da FEFELESH na USP, uma querida, e fiz muitos anos, e há muitos anos, enfim, não voltei, né, para reler Clarice. A gente lia Clarice, Adélia Prado, Fernando Pessoa, toda essa maravilha, mas a Clarice é isso, né, um mergulho incrível. Então, quando a Carla convidou, assim, me convidou para estar junto, né, e me explicou como funcionava, eu logo quis abrir esse espaço. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês,
né, para revisitar, né, essa autora, né, que a gente costuma dizer que nunca sai o mesmo, né, depois de encontrar a Clarice, né, essa escritora que toca tanto na ferida, né, assim, enfim, mas é isso, só me apresentar e vou ficar feliz aí com essa nova frente que a gente está abrindo aqui para conhecer a história, né, dessa mulher incrível, enfim. Obrigada, Carla, e obrigada a todos. Magda, bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente, para a gente poder pensar junto, né? Leitores aqui de Clarice, e para quem não conhece também, tem muitas pessoas que dizem que tem medo da leitura da Clarice, né? Medo de enlouquecer, medo dessa literatura mais visceral, e o quanto, né, é a questão, acho que desse compartilhamento do grupo, a gente vai também conseguindo desmistificar um pouco isso e caminhar juntos, né, nessa leitura, um apoiando o outro, trocando impressões. Claro que a gente vai estar sempre voltando um pouco para esse olhar da psicanálise, né, como conversas com a Agda, a gente foi pensando que é um tratado de psicanálise, como ela vai acessando as principais questões humanas de uma forma que só ela consegue, né? De um momento comum, banal, e de repente vem um grande acontecimento próprio da escrita da Clarice. Bom, agora a gente vai passar para vocês um curta, que é um registro autobiográfico da Clarice, fragmentos da infância dela em Recife, em 1929. Então, vai mostrar um pouco a paixão dela pela literatura, o olhar dessa menina Clarice curioso e perplexo, e a descoberta desse mundo infantil. É um curta muito bonito, delicado. Ele é dirigido pelo Beto Normal e Marcelo Gomes, e foi lançado em 1998, em Recife. Então, agora a gente vai compartilhar com vocês. E para quem já é leitor de Clarice e quiser compartilhar enquanto isso aqui no nosso bate-papo, né? Nós temos um chat aqui embaixo. Se vocês vão localizando contos da Clarice nesse curta, porque ele vai trazendo, né, fragmentos de contos que ela já escreveu. E para quem já conhece um pouco mais, né, os contos, a obra dela, e quiser, é uma brincadeira, né? Quiser ir compartilhando aqui com a gente, fica esse convite também para vocês. Então, agora eu vou compartilhar o vídeo com muito cuidado, que eu não tenho um certo receio com a tecnologia, mas acho que vai dar certo. Vocês me sinalizam se vocês conseguem ouvir. Só um minuto. Mas eu vou deixar aqui no bate-papo para quem quiser, puder assistir depois esse curta. Mostra, né, bem essa infância da Clarice em Recife, e vários, né, pílulas ali de contos que ela escreveu, inspirado na autobiografia dela. Muito bonito. Bom, agora a ideia é a gente fazer a leitura do conto Felicidade Clandestina com vocês, e a gente poder discutir também sobre esse conto que a gente escolheu, por também ser um conto, né, que é muito inspirado também nesse filme autobiográfico. Ele foi escrito em 1971 e se passa em Recife, né, que foi uma das cidades que a Clarice viveu. Vocês estão vendo a tela? Sim? É, então, Sim. vou passar para a Paulinha, porque eu não consigo ler por aqui muito bem. Então, Paulinha, obrigada. Oi, Passo para você. gente. Boa noite. Oi, Cá. Vou ler, então, para a gente degustar. Felicidade clandestina. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arrivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai.
Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía as Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte, e que ela o disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte, que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhou bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho. Mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio, a potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim? E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro.
pelo tempo que eu quisesse, é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, podia ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Bom, acabamos aqui a leitura, obrigada, Paulinha, é muito bom ouvir também essa da oralidade, né? A gente estava pensando, né, o quanto escutar essa narrativa, assim, né, da gente ler, escutar, é diferente da gente só fazer a leitura. E agora a gente queria abrir também para vocês, para ouvir um pouco o que ficou para vocês desse conto, né? Não sei se outras pessoas já tinham contato com a obra da Clarice, o que vocês foram pensando, se alguém quiser compartilhar algo, tá aberto. Maria Cristina, boa noite, Boa bem-vinda. noite, Carla. Boa noite a todos. Olha, eu não tenho muita experiência em relação a Clarice Lispector. Eu li pouca coisa dela há algum tempo, já tem bastante tempo, e agora que eu praticamente eu posso dizer que eu estou começando a ler a Clarice Lispector. E do que eu já li, eu achei esse conto. Eu nem posso dizer que seja um conto fácil, porque eu acho que tudo da Clarice parece fácil, aí ao mesmo tempo difícil. Eu quero dizer o seguinte: aparentemente é fácil, mas quando a gente é, procura as entrelinhas, né? Aí a gente não sabe dizer, ou às vezes até não entende, né? Mas para mim é um pouco complicado. Nesse conto especificamente, o que eu percebi aqui é um sentimento, é uma observação que eu faço há muito tempo, que eu acho que a gente não pode generalizar, mas eu acho que muitas vezes as pessoas dizem assim, a criança é tão inocente, e eu não sei, eu não acho criança inocente, não, eu acho que muitas vezes as crianças são cruéis. Então, essa crueldade, né, dessa personagem aqui, da colega, né, ela é assim, algo que eu poderia até dizer que é assustador, porque ela, ela planeja, né? Ela, além de ser cruel, eu acho que ela é bastante manipuladora, sarcástica, né? E ela planeja até com detalhes, né? Humilhar a Clarice, né? Vendo o interesse dela
pelo livro, né? Não era nem interesse, era assim, era como se fosse algo assim precioso que na cabecinha dela ela não poderia alcançar nunca, né? Só mesmo na dependência de um empréstimo, né? Então, essa menina eu achei assim realmente bastante cruel, até posso dizer assim, manipuladora, com assim requintes, né? E por outro lado, eu vejo a Clarice aqui decepcionada, né? Até cansada de ir todos os dias, né? Tentar pegar o livro emprestado, né? Mas ao mesmo tempo bastante resiliente, né? E ao mesmo tempo que ela se decepcionava, ela tinha esperança, né? E ela não desistia, ela tinha esperança de conseguir o livro emprestado. Então isso me e ela sempre faz assim uma alusão a ela compara o que ela vivia naquela época como assim um pressentimento de que a vida dela futura também não seria muito diferente disso, né? Ela teria que ser bastante resiliente, né? E esperançosa, principalmente esperançosa, né? Aqui no conto diz assim que o plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. Por isso que eu coloquei aqui que além dessa crueldade, o plano era tranquilo, quer dizer, era muito bem estudado, meticulosamente estudado, né? E diabólico, realmente, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma coisa a mais, além desse contraste, né? Da crueldade, da manipulação e a esperança da Clarice. Bom, por enquanto, acho que foi só isso. Depois, no decorrer da conversa, se eu me lembrar de alguma outra coisa, eu comento. Maria Cristina, muito bom te ouvir. Vou abrir também para as meninas. A Águida quer comentar? Não quero atropelar a fila. Não, mas eu já estou achando uma delícia. Comecei a ouvir a Maria Cristina, já pensei, ai, que delícia. É porque essa troca, né? É muito interessante, né, Cristina? Assim, o que você falou, fiquei pensando, porque é isso, essa menina ruiva, né? É de uma crueldade, né? Assim, Sim, né? Muito interessante, né? Você ter resgatado esse trecho tranquilo e diabólico, né? Porque ela vai aos poucos, né? Ela vai. é planejado, né? É planejado, e depois tem uma cena, né, que eu estava remontando, ouvindo a leitura, em que a Clarice sofre, né, que você disse, ela sofre, mas ela é resiliente, a Fabiana colocou aqui no chat, né, esperança, né, que a esperança está colocada muito fortemente no conto. E é muito interessante, não sei se vocês viram o trecho que ela diz assim, que ela fica resignada, porque de alguma forma ela entende que a menina tinha algum gozo, porque ela precisava daquilo, exercer Sim. aquela crueldade, né? É interessante isso, né? Tem uma força, né, na personagem da Clarice, né? Mas enfim, só um comentário aqui, vou passar a bola que tem mais gente para falar aí. Vamos escutar então agora a Maria Augusta, mas só complementando um pouco também a sua fala, Agda, o que a Maria Cristina trouxe, né? Como também tem essa questão das ambivalências, né? Não é porque é criança que não existe maldade, né? É que é até mais visível, né? A criança ela tem menos filtros, menos defesas, como os adultos, né? A gente vai se adaptando para viver em sociedade, né? Mas é de uma forma muito profunda e visceral até que a Clarice traz, né? A gente vai acompanhando esse jogo sádico, né, entre essas duas meninas e que é tão comum na questão da feminilidade também, desse tornar-se, né, mulher, como as meninas se comparam, se olham e tem uma certa competição entre elas.
E a Clarice traz isso à tona, né? Dessa maneira que a gente vai ali sofrendo junto com a personagem. Né? Puxa vida, quando que ela vai conseguir esse livro? Mas vou passar para Maria Augusta, bem-vinda, está aqui com a gente, também participou do nosso grupo. Por favor, Maria Augusta, queremos te ouvir. Olá. Boa noite. Eu vou, por gentileza, você marca meu tempo, eu vou tentar administrar, mas você sabe que é um pouco difícil. Então, veja bem, eu fiz a anotação para ir mais rápido. A história, a trama, é a busca da felicidade, apesar de todos os obstáculos. E nós temos 3 personagens que não são nomeadas. E aqui eu vou cometer uma pequena loucura, acho que hoje eu estou um pouco ousada. Eu vou considerar esse conto como se fosse um conto de fadas, embora ele não comece como era uma vez, até porque não era característico da Clarice. Então, para facilitar, porque esse conto tem todos os elementos de um conto de fadas. A menina, que era a devoradora de histórias, é a protagonista. O conto é em primeira pessoa, ela conta a história. Então, a partir de agora, a partir desse momento, eu vou considerá-la como se ela fosse a princesa. Temos um antagonista, que é a filha do dono da livraria, que faz oposição à protagonista. Ela tenta impedir a realização do desejo da protagonista, que é encontrar a felicidade, lendo o conto As Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Essa antagonista, vamos considerá-la uma pequena bruxinha, uma feiticeira. A mãe da antagonista, que aparentemente no conto não é um personagem, a gente pode, sei lá, poderia ser considerada uma personagem menor, é muito importante, porque ela interfere na história. Ela interfere na história, interrompendo a vingança de sua filha, que exercia o poder sobre a princesa, né? Que é a outra criança. Agora, nesse conto, que inclusive a Carla já falou, existem algumas marcas linguísticas que eu vou apontar, marcas linguísticas que nos levam a entender que é autobiográfico. Por exemplo, a história se passa no Recife, cidade onde Clarice viveu durante 10 anos. Ela morou de 1925 até 35, ocasião que ela mudou-se para o Rio de Janeiro. A devoradora de livros, ela não tinha dinheiro para comprar, e nós sabemos que a infância da Clarice Lispector foi muito pobre, ela era muito pobre. Uma terceira marca linguística é quando a Clarice, a narradora diz que ela morava, que a filha do dono da livraria morava em uma casa e que ela morava em um sobrado. Efetivamente, ela morava em um sobrado que ficava na Praça Maciel Ribeiro, em Recife. Eu achei uma revista aqui na minha casa, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês o sobrado que a Clarice morava. Dá para ver? Dá. Então, são as marcas linguísticas. Agora, uma outra coisa que chama atenção é que as duas crianças, elas são personagens antagônicas.
tanto fisicamente como psicologicamente. Então, aqui a narradora diz: uma é gorda, baixa, sardenta, cabelos crespos e arrivados, busto enorme, não gostava de ler, era cruel, vingativa, era capaz de odiar, era sádica, diabólica, enquanto a nossa princesa era alta, bonitinha, cabelos livres, busto achatado, gostava de ler e era muito ingênua, né? Era muito ingênua. Eu creio que é importante a gente observar o seguinte, que essas características da garota gorda, cruel, essas características físicas, as características físicas, elas deixam de ser importantes quando a narradora diz: mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. E aqui eu chamo a atenção também para o termo que a narradora usa. Ela fala em qualquer criança. Ela fala em qualquer criança. Então, eu entendo que aqui a narradora ela universaliza a importância do gostar de ler. Do gostar de ler. E uma outra coisa também que me chama a atenção no texto que é muito revelador, é a ansiedade vivida pela protagonista quando fala do livro, que é o seu objeto de desejo. Então, ela diz assim: era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo-o, dominando-o. Depois ela diz assim: sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Depois ela diz: fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Fingi que não sabia onde guardar o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. E no final tem aquela frase maravilhosa quando ela diz: era uma mulher, não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com seu amante. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Maria Augusta. Que tratado que você fez do conto. Interessante pensar, né, nesse conto de fadas clandestino, né? Talvez seria essa versão da Clarice. Como, né, a gente vai acompanhando essa personagem que visivelmente tem esse resgate do passado que é contado pela viés dessa mocinha, né, que você diz, a princesa, né? Porque os contos de fada, eles não são inocentes. Basta a gente lembrar, por exemplo, do conto O Chapeuzinho Vermelho, que aquele lobo é bem... ele é muito ruim. Uhum. Não, e uma outra coisa que eu me lembrei lembra quando nós lemos o livro do Gabriel Garcia Marques, que tinha um personagem fantástico chamado... É o protagonista, como que ele se chamava? Que ele também gostava muito de ler. Tá falando do Do livro do... Florentino Ariza. Isso, Florentino Ariza. Eu me lembro que o Florentino Ariza, ele era muito pobre, ele era muito feio, ele não tinha, ele só
só tinha uma roupa para ir à missa e às festas, mas ele tinha uma mãe maravilhosa. A mãe do Florentino, ela comprava livros para ele. E ele não só lia, ele decorava. Ele decorava e ele gostava de poesias bem românticas. E qual era a alegria do Florentino? Ele também aprendeu a tocar violino, ele recitava poemas e ele era disputado pelas meninas da cidade. Elas faziam rifa para disputar quem ficaria com Florentino. E qual era a alegria dele? A única alegria dele era esse convívio que ele tinha com a música e com os livros. E que eu acho que eu nunca vou esquecer Aí você desse está falando do Amor nos personagem. Tempos do Cólera, né, Maria Augusta? O livro. Isso, exatamente. O amor não é, exatamente, é esse. No conto a gente vai acompanhando um pouco essa função da literatura para Clarice, né? Se a gente pensar um pouco como essa personagem também, como o passado dela, né? O quanto a literatura ela traz, né? Esse desejo de esperar, de que o desejo pode esperar, né? Não é algo só de uma demanda que ela precisa ter no dia seguinte. Ela pode esperar porque é algo que ela realmente deseja, né? Ter acesso a essa leitura, a descoberta, né, desse livro do Monteiro Lobato. Então, é muito interessante a gente pensar também nessa E personagem, eu acho né? assim interessante, porque veja bem, quando eu li o título desse conto, Felicidade Clandestina, daí eu pensei, poxa, felicidade é um sentimento bom. Agora, clandestino clandestino, a gente pode considerar como uma coisa oculta, proibida. Então, qual a ligação, essa ligação de felicidade com o que é clandestino? Porque o livro não era dela e ela tentou usufruir o máximo que ela pôde, porque ela sabia que ela não podia ter naquele momento aquele livro. Eu fiquei em dúvida. A gente pode voltar a isso daqui a pouco. Vamos escutar só Ah, um pouco perfeito. agora a Ok. Gisele. E aí depois a gente também pode ir pensando um pouco nessa questão que é muito interessante também que você traz, desse clandestino. Mas vou passar agora para a Gisele, para a gente escutá-la um pouquinho, depois a gente volta, tá bom, Maria Ok. Augusta? Obrigada pela Perfeito. sua participação. Gisele, Obrigada. boa noite. Oi, obrigada, boa noite a todos. Não sou uma especialista em Clarice Lispector, gosto dela, mas não conheço profundamente, mas li o conto, é claro, antes da nossa, desse nosso momento aqui. É, adorei os comentários da Maria Augusta, achei assim, uma colocação tão romântica, uma mistura né, com histórias de princesa, bruxa, que realmente se posicionam ali. E a leitura da Paula, meu Deus, parabéns, assim, emocionante. Foi uma leitura mais alegre, assim, mais sentimental possível. Muito bem, assim, lido. Gostei demais. Agora eu vou botar minhas colocações, eu vou falar um pouco e jogar aí para frente, senão acho que vai ficar cansativo. Mas é o meu pensamento, tá, gente? Pode estar completamente errado. E aí, se alguém pensou parecido, aponta no chat ou fala alguma coisa. Primeiro, assim, as crianças mais é super evidente, né, que existem demais. E a relação tóxica, né? Porque para mim, a todo momento, ficou claro que ela estava se submetendo a isso. Então, assim, às vezes, anos depois, a gente faz terapia, a gente vê, caramba, como é que eu vivi uma relação tão tóxica? Então, foi um relacionamento bem tóxico, bem ruim para a nossa fada, né? Para a nossa princesa. E em um determinado momento, ela marca a expressão falando assim, o dia seguinte. Eu estava até procurando no texto o que ela falou com isso. Era alguma coisa no sentido assim, mais tarde até eu vou saber o que é o dia seguinte. Eu acho que relacionamentos
difíceis, né, na infância, trazem para a gente depois coisas inconscientes e que marcam para a gente, de repente, uma palavra assim simples que um sapateiro fala assim, você pega no dia seguinte, te de repente reporta a uma coisa traumática atrás. Então, eu acho que essa expressão dia seguinte foi uma coisa que ficou cruel nela, foi um sangue, assim. E a felicidade clandestina, quer dizer, é uma palavra com trocadilhos, né? Então, o clandestino, ele não é só proibido, ele pode ser também escondido. Acaba por me reverter a mulher amante do final. Porque o que é a mulher com um amante? É uma felicidade clandestina, né? Então, eu fiquei até pensando aqui, dei um Google aqui rapidinho, será que Clarice Lispector teve um amante? Que existem vários tipos de amantes, né? O nosso marido de aliança pode até ser nosso amante, mas o amante, na palavra forte que a gente está acostumado a achar. E aí eu fiz aqui uma pesquisa rapidinho, vou falar para vocês. Ela não teve, claro, de repente, na época era até dificílimo, mas talvez ela quisesse muito ter tido. Ela se apaixonou, não sei se vocês estão cansados de saber disso, por conhecerem Clarice, né? Mas ela se apaixonou por um escritor chamado Lúcio Cardoso e, infelizmente, não conseguiram ter nada porque ele era homossexual. E ela teve uma amizade um pouco mais profunda, digamos, com Fernando Sabino, que foi descoberto isso tempos depois através de trocas de cartas. Quem sabe Fernando Sabino não foi o amante só por carta misterioso. Bem, termino aqui, não sei se eu viajei muito, obrigada aí por me ouvirem. É interessante mesmo, Gisele, assim, pensando nesse clandestino, né? E esse lugar da amante, né? Que não é legítima, né? E um pouco desse livro também que não era dela, né? Era um livro que ela não possuía, estava com ela por tempo indeterminado, mas que não era ela não tinha condições de posse desse livro. Então é interessante pensar um pouco esse lugar um pouco é, de um não pertencimento, né, oficial, né? A Clarice ela trabalha muito esse tema, né, do pertencimento. Isso vai circulando também em quase todos os contos dela. Inclusive, estamos também aproveitando esse momento sobre a vida dela para reiterar o convite que a gente vai fazer da leitura da biografia, que vai ser no dia 31 de outubro, que a ideia é que a gente possa ir lendo aos poucos alguns capítulos, a gente vai separar algumas leituras também da obra da Clarice. A gente escolheu o livro do Benjamin Moser, que foi um dos responsáveis também por conseguir essa passagem, comprar a passagem internacional da Clarice para outros países e organizou muitas coletâneas dela. E a gente vai poder entender melhor, né, quem foram esses amores da Clarice, né, as pessoas importantes também que passaram pela vida dela. E estão todos convidados para estarem com a gente nessa leitura também. Vocês querem comentar, Águida? Não, só queria comentar que eu acho tão legal ouvir quem nunca leu Clarice, né, também. Porque é isso, né? Na verdade, a gente não precisa ser entendido de teoria, né? Assim, acho que é uma leitura tão da verdade, né? Eu estava ouvindo a Cristina acabou falando uma coisa, Maria Cristina, eu queria comentar que a própria Clarice disse, porque eu acho que no começo da sua fala você disse assim, alguma coisa das entrelinhas, né? E tem uma frase da Clarice que ela diz assim: é preciso muito cuidado com as palavras para que não se esmaguem as entrelinhas, né? Então, É você falou de um verdade. jeito tão intuitivo, né? E é uma fala Uhum, dela, né? Porque ela é essa autora, né? Então é muito legal, uhum. porque é isso, né? Tem um encontro, e aí no encontro revelam-se essas verdades, né? Eu acho que a Augusta fez uma leitura super interessante, né? Porque
tem isso, né, Augusta, assim, a meu ver, né? Grande parte do conto tem essa tensão, esse sadismo da garota ruiva, né? Que a gente fala que é essa garota dos excessos, né? Ela é gorda, ela é excessivamente, né, o cabelo crespo, as balas, o busto enorme, né? E aí no começo ela diz que enquanto elas eram achatadas, né? Mas depois a Clarice diz, né? Nós éramos, como é que é? Imperdoavelmente, não lembro, alguém tá aí, bonitinhas, né? E eu acho que tem uma coisa interessante, porque se por um lado nesse começo tem esse jogo sádico, né? Por outro, é isso que você falou, no final tem essa epifania, né? Que é esse encontro com o amante, né? Achei perfeito o que você disse, né? Assim, essa coisa que se abre, né? Como se ela desabrochasse, né? Tem essa coisa da sexualidade mesmo, né? Assim, dessa menina crescendo, né? Então, é muito interessante, assim, né? As leituras que vocês vão fazendo, porque são muito ricas. Na Clarice, esses lugares, quando eu falei dela entendendo a crueldade da menina, né? Porque esses lugares na Clarice se intercambiam muito, né? O bem e o mal, né? A gente... É isso, né? A personagem o tempo todo fala dela mesma também, né? Mas, enfim, vou passar aí para a gente não se alongar muito. Acho que é o Jorge, né, que estava com a mão levantada. Boa noite a todos, obrigado, um grande prazer estar com vocês e ver todas as perspectivas. Para mim, o que mais chamou a atenção, de fato, é que, de alguma forma, ele incorpora, eu não sei se é bem o termo, incorpora essa dificuldade da felicidade que é criada pela menina, né? Quando ela fala que criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era a felicidade, né? Parece que tem uma dificuldade muito grande de manter um objeto bom, né? É difícil de lidar com essa felicidade toda, tá certo? Então, e acho que a própria Clarice, né? E ela diz, né? A felicidade sempre ia ser clandestina para mim, né? Então, a imagem, claro, do amante é talvez uma imagem forte mesmo, mas é a própria cabeça da Clarice sempre procurando, achando, se contentando, indo atrás, enfim, me chamou demais a atenção isso, realmente, essa dificuldade, criar as mais falsas dificuldades para essa coisa clandestina, né? Eu achei essa frase fantástica, né? Não tem ninguém com a mão levantada, né? Posso fazer um comentáriozinho? Vai me parecendo que o conto é estruturado sempre por meio desse jogo, dessa tensão que a Águeda estava mencionando, mas a gente percebe essa tensão em vários momentos, né? Uma tensão no início entre as duas posições das meninas, a cruel e a vítima, e essa dança que se estabelece entre elas. Depois, quando ela vai falar da felicidade como algo que se almeja, mas que não se pode alcançar. E no final, essa tensão, que é a mais interessante, na minha opinião, que ela vai criando esse suspense, esse adiamento do prazer. Então, ela já tem o objeto de desejo, mas ela vai evitar, ela vai adiar a degustação. Quando eu fui ler, né, eu falei em degustação porque esse conto é totalmente... ele lembra muito a oralidade no sentido das relações primárias mesmo, bem iniciais, marcadas por esse tipo de característica. No amor, a gente quer comer, a gente quer engolir, a gente quer devorar o objeto de amor. E é essa relação que ela vai estabelecendo com o livro, né? Quase como um chocolate
tem ali a embalagem e ela vai preservando, ela deixa esse chocolate com essa embalagem ali à mão, mas não suficientemente perto para ser devorado, nem suficientemente longe para ser esquecido. E é bem o que a Águida falou, né? Essa sexualidade que fica marcada, essa menina que está atravessando a adolescência e olha para esse objeto como um homem, né? Como um amor. Enfim, é lindo demais, né? E aí, até pensando no que você está falando, né, Panil, que o Jorge trouxe, como tem a entrada dessa mãe, né, que faz um pouco esse meio de campo, quase emancipando essa menina a ter acesso a esse desejo, né? Então, pronto, está aqui o livro que você tanto quer. Ela dá um fim a esse sadismo, esse jogo que é estabelecido entre as duas, e entrega, né, esse objeto de desejo que ela fica idealizando, né, esse livro, como se fosse esse objeto total, né, dessa plenitude. E aí, quando ela tem acesso a ele, é um outro registro que é acessado, né? Ela fica ali quase numa transformação com esse livro, né? Que tem até muitas passagens um pouco pela linha do erotismo, ela segurando o livro, né? E abraçando, e a temperatura do corpo dela, ela, né? É quase um rito de passagem que ela vai vivenciando no contato com esse livro, né, que precisa de um tempo para ela ir se aproximando dele, né? Ela também precisa, né, de um certo, de uma temporalidade ali para ela se dar conta de que ela também está pronta para usufruir, né, desse objeto, de poder abrir o livro e degustar as histórias e né, entrar nessa literatura do Monteiro Lobato. E é muito delicado e sutil e elaborado assim, a forma que ela monta esse cenário, né? A gente vai acompanhando essa menina se descobrindo, né, nessa metamorfose de se tornar uma mulher. É belíssimo. Estava olhando aqui, né? Acho que a gente tem uma comunidade de leitores, né? Porque o pessoal está citando James Joyce, Lígia Bojunga Nunes. Uau, assim. A Lígia é incrível, né? Dá vontade de conversar aqui. O pessoal está pondo coisas bacanas no chat também. Mário, vamos passar para você. Mário, bem-vindo. Mário é nosso parceiro também de leitura, está aqui na Casa Frida e um grande parceiro nosso. Prazer te ouvir. Muito obrigado. Muito feliz em participar deste encontro. Fiquei muito feliz de saber que por aqui já passaram 31 pessoas nesta noite. A casa está cheia, a casa está lotada. É muito bom verificar isso e muito bom. Eu gostei muito do último comentário. Temos aqui uma comunidade de leitores, quem sabe, né? Qual será o nosso destino, qual será o nosso rumo? Enfim. Eu gosto sempre de deixar uma pergunta no ar e não uma resposta. A resposta vem com a prática, a disposição de cada um, né, desejo de cada um, e, enfim, não se adivinha, não se deve adivinhar, não se pode adivinhar. A prática se define por ela própria, o que vier a ser será definido por si mesmo, né? O futuro, quem sabe, né? Temos um bom tempo pela frente para ler essa biografia da Clarice, né? Quem sabe. Eu dei um comentário muito curto. Eu tenho aqui uma edição, não sei se eu consigo mostrar. Tem um brilho na capa. É uma edição da Rocco. A Rocco fez uma edição de várias obras da Clarice. E interessante é que a capa dos livros desta edição, ela
foi produzida a partir de pinturas da Clarice Lispector. Não sei se vocês têm essa informação. Clarice pintava quadros, enfim, e ela, no final das contas, eu acho que ela extravasava sentimentos através dos quadros que ela pintava. Ela escrevia, o que não pintou muitos quadros, não pintou muito, mas o que pintou foi certamente muito emblemático. E o curador dessa edição, quem se responsabilizou por essa edição, levou isso em consideração. Então, as capas dessa edição da Rocco são produzidas a partir de pinturas da Clarice Lispector. Isso é uma informação, eu acho assim, que é um fato muito interessante, né? Há 2 anos e poucos atrás, mais ou menos, eu desconhecia este lado da Clarice. E ao conhecer esta outra fisionomia, esta outra face da Clarice, né? Eu sinto que isso contribuiu muito para uma forma de compreender, talvez uma forma muito particular de compreender o sentido da vida desta escritora da literatura que ela escreveu. Extremamente bonito isso. Eu recomendo que, bom, né? Na internet a gente acha várias dessas fotos, das capas do livro da Clarice. Inclusive o da Felicidade Clandestina, o livro de contos da Felicidade Clandestina. Bom, os críticos da Clarice, né? Concordo com ela em alguns aspectos. Uma hora ela escreve, ela mesma falava disso, ela escrevia um conto como se fosse uma crônica, ou escrevia uma crônica como se fosse um conto. Há um quê de indefinição na obra da literatura da Clarice Lispector. E eu acho que esta indefinição torna esta obra, torna a literatura da Clarice, a compreender isso, torna o leitor da Clarice com essa ideia. Acho que ele vai se aproximando muito, né, da alma grandiosa, da espirituosa e às vezes muito mal-humorada que foi essa autora, né? E nesta edição do livro A Felicidade Clandestina, livro de contos A Felicidade Clandestina, tem uma obra-prima, e ao mesmo tempo é um ensaio, uma crônica e uma crítica sobre não apenas este livro, mas sobre a obra da Clarice Lispector. Está nesta, isso não está em outras edições, está nesta edição que eu estou mostrando para vocês aqui, da Rocco. É a última edição das obras da Clarice. Este ensaio ou esta crônica, ou esta crítica, foi escrita por alguém que esteve com a Clarice Lispector. A diferença entre elas é de aproximadamente 20 anos, 17, 18 anos, né, de idade. Mas ela e o marido estiveram com Clarice numa conversa que foi gravada e está disponível no acervo do Instituto Moreira Salles. E realmente pode-se ver isso. Tá? Então, é o pós-fácil deste livro, A Felicidade Clandestina, que é da autoria da Marina Colasanti. A Marina Colasanti é uma belíssima escritora, uma pessoa assim, admirável, eu gosto muito do que ela escreve, casada com Afonso Comando de Santana, né? E esse pós-fácil é uma obra-prima, a meu ver, né? São poucas páginas, mas tem alguma coisa aqui que eu gostaria muito de ler para vocês, se me permite, muito rapidamente. Está dividido em 2 ou 3 partes, e uma das partes desse pós-fácil tem o título de um fio estendido. É fabuloso perceber, saber qual da percepção que a Marina Colasanti teve da literatura da Clarice Lispector. Ela diz, a literatura da Clarice é como se fosse um fio estendido, né? E um parágrafo curto que eu vou ler para vocês. Aspas, né, para Marina Colasanti, para a admirável e respeitável escritora Marina Colasanti. Um elemento liga todos os contos deste livro, apesar de cada um ter seu universo claramente circunscrito. Algo está em suspensão. E tem grifos alados neste texto da Marina que eu fiz, né? Algo está em suspensão. Isso eu pude constatar, pude conferir em várias das falas que nós ouvimos agora à noite. Tem um ar de suspensão ou de indefinição, né?
no texto da Clarice Lispector, na vida dela, inclusive. Entre o medo e a esperança, entre o amor e a crueldade, entre a realidade e a promessa, entre a escuridão e a epifania, em suspensão como um fio estendido sobre o abismo no qual a personagem se equilibra, desculpe, ameaçada pela queda. Todo dia, a menina bate a porta, vou virar a página aqui, só um minutinho. A menina bate a porta do dono da livraria, mas o livro que ela espera não é entregue e ela terá que voltar no dia seguinte. O menino de óculos vai passar o dia com a prima sem filhos. Mas o que ela previu não se realiza, pois o que ela deseja, ele não pode dar. Né? Da Avenida Copacabana se veem as nesgas do mar, mas um rato esmagado na calçada restabelece a vulnerabilidade do ser. O professor gordo, grande e silencioso, perseguido pela aluna, se transforma por um choque de doçura. A menina enigmática, que veio fazer uma visita, sai bem comportada, mas matou um pintinho. Ela comenta aqui em poucas palavras fragmentos de outros contos da Clarice que estão neste livro aqui. Bom, pode parecer estranho, mas é isso que ela faz. Aí, o meu grifo vai para o final deste parágrafo do pós-fácil da Marina Colasanti. O inesperado aguarda as personagens de Clarice, que se encaminham em uma direção e se deparam com outra, num cotidiano feito de esquinas atrás das quais tudo pode se ocultar. Fecho aspas. E encerro aqui o comentário que eu queria fazer sobre este projeto de leitura da biografia da Clarice neste encontro inaugural. E espero que todos possam voltar e frequentar estes encontros nos próximos meses, até o final, né, do projeto, que não sei quando é que vai ser, mas ele é volumoso, mas é muito interessante. Obrigado e boas-vindas também, desculpa, me considero da casa, boas-vindas a que não estiveram por aqui ainda e gostei muito de ver vocês. Então, eu estou falando de Belo Horizonte. Okay? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Mário é um grande parceiro nosso, um amigo querido. É muito bom te ouvir, Mário, trazer também essas contribuições, né? Esse lado também da Clarice como pintora, né? Também teve uma exposição que é a Constelação Clarice aqui no Instituto Moreira Salles. Foi muito interessante também. É um livro que a gente vai circular também durante a biografia dessa exposição, que traz as imagens, né, das obras que a Clarice produziu. E queria agradecer também você estar aqui com a gente hoje. Eu vou passar agora a fala para a Lúcia e daqui a pouco a gente vai começar a finalizar. Mas, Lúcia, passamos para você. Boa noite. Oi, boa noite, obrigada. Eu vou ser breve. A literatura para mim tem um aspecto muito pessoal. Sempre que eu leio, eu procuro trazer para mim, né? Como é que eu me vejo nessa história? O que que ela está me conversando comigo, né? E tem dois aspectos aqui, aliás, tem muitos aspectos, né? Mas só para abreviar, tem dois aspectos que eu achei muito interessantes, que é assim, a menina, a protagonista, ela ensina um pouco, ela mostra um pouco de uma coisa que a gente já não tem mais, que é saber esperar, que é o tempo da espera, né? Hoje a gente quer tudo para ontem e quando não consegue, gera aquela ansiedade. Então, ela mostra nessa resiliência dela, nessas idas e vindas, nessa persistência dela, o saber esperar por alguma coisa que ela desejava loucamente, né? Gerou uma ansiedade nela? Pode até ter gerado, mas ela soube lidar muito bem com a ansiedade dela, esperando o momento certo de receber. Então, para mim, isso conversou muito. E um outro ponto que veio, que eu achei importante também, é assim, como é que a gente lida com o poder,
né? O poder, mesmo que seja um pequeno poder, como tinha a antagonista, né? Como é que você, quando tem um pequeno poder na mão, eu falo pequeno porque nós não somos, né, os senhores poderosos do mundo, mas assim, um pequeno poder, quando você tem esse pequeno poder, como é que você lida com isso? Como é que você lida com a relação com o outro porque você tem esse poder, nem que seja assim sobre uma pessoa que trabalha para você, né? Ou o que trabalha com você, mas que você, sei lá, tem um cargo de chefia, alguma coisa assim. Esse lidar com o poder que eu vi nessa menina aqui, que foi assim, como foi mencionado aqui, maldoso, né? Mas e a gente? Como é que a gente lida com esse poder quando a gente tem essa possibilidade, né? Então, essas são apenas duas reflexões que eu captei aí dessas leituras. Eu já fiz um trabalho com esse livro também, com esse conto, e essas duas percepções, para mim, são bem importantes. Era isso que eu queria falar, tá? Obrigada, viu? Obrigada a você, Lúcia. A gente tem, o que não falta aqui é a gente ficar pensando nesse conto que tem tantas camadas, e é tão interessante da gente pensar, né? Assim, como cada um vai trazendo uma percepção, um novo olhar. E agora eu vou até voltar um pouco para falar da Maria Augusta, né? Porque ela começa aqui a nossa princesa e termina a rainha, né? Essa rainha delicada que ela diz, né? No penúltimo parágrafo, a gente vai acompanhando essa transformação dela, né? Mas a gente queria agradecer, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Cláudia, você quer falar algo da confraria que está aqui com a gente? Quero agradecer, tá aqui, delícia de encontro. A Clarice é uma coisa que faz a gente transcender, e as pessoas às vezes falam que não conseguem entrar, que tem medo de entrar, que a Clarice e dá medo mesmo, né? A gente se encontrar com alguém que está tirando as máscaras, as camadas, de repente uma barata esmagada, um rato ruivo. Enfim, é um cego mascando chiclete, essa hora perigosa, né, em que a gente sai daquilo que foi estabelecido e de repente se confronta com uma outra história, é tão mágico. E fazer isso com as pessoas, juntos, né, e passar. Eu estava comentando com a Carla. É um mergulhar num sertão, é um sertão completamente diferente, porque é um sertão que é dentro da gente. Não tem pássaro, não tem vereda, não tem diadorim, tem um encontro com a gente, né, nesse processo. E isso é lindo. É muito bom estar com vocês, vou tentar acompanhar. A Clarice é uma coisa, a história, essa coisa de querer pertencer também, que é mágico. E de alguma forma a gente está aqui, né, criando essa ciranda, criando essa roda e pertencendo. E a literatura salva também. A literatura, eu vejo um monte de gente, a gente tá com uma imersão com a Clarice na Confraria das Lagartixas, e eu vejo muita gente assim, puxa, eu levei um susto, eu, eu, é como se tivesse de fato encontrado o rato ruivo no meio da rua, ou o cachorrinho bacê que passa e de repente, num instante, o mundo se transforma. É muito bonito, é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer essa toda essa coisa, essa energia clariciana maravilhosa aqui. Boa noite para vocês. Obrigada por essa reunião linda. Uma delícia estar aqui. Muito bom. Então, a confraria esse sábado, junto aqui com a Casa Frida, vai ler a parte 1 da Paixão segundo GH. Então, estamos rodeados de Clarice, biografia, e com muita coragem seguimos na leitura, né? Sim. Carla, eu posso só falar um minuto? Um minuto não, meio minuto. Eu vivo citando esse livro, que é Clarice Lispector, Com a Ponta dos Dedos, de uma professora de literatura brasileira chamada Vilma Areas. E é um livro que foi editado em 2005. E na orelha do livro, ela escreve assim: a prevalecer
o curso atual das coisas, que já vai avançado, a beatificação de Clarice Lispector não deve tardar. Eu acho que esse momento chegou. Momento Clarice, né, É Maria? momento Clarice. Ótimo. Obrigada. Muito bom. Finalizamos então com a sua fala. Queria também agradecer da gente estar aqui falando sobre esse conto. Uma pena que não deu para passar tão bem esse curta. Se vocês puderem assistir, vale muito a pena. A personagem também lembra muito a Clarice pequena, essa atriz que interpreta ela. E convidamos a todos no dia 31 para a gente começar esse diálogo. Nós estamos com um grupo no WhatsApp também. Para quem quiser participar desse grupo da biografia, é só deixar o contato aqui no bate-papo e que a gente inclui vocês também no grupo. Mário, você ia falar alguma coisa? Para finalizar, eu deixei o link para o vídeo aquela clandestina felicidade no grupo do WhatsApp agora, que eu tinha isso aqui no meu arquivo de vídeos do YouTube. Eu fui lá procurar e estava lá a clandestina felicidade, que é a tradução da Funarte, né? Então está disponível o link aí para vocês, tá bom? Maravilha, obrigada, Mário. Obrigada, então, a todos, a Águida, a Paulinha, a Rê também que estava aqui, e todos os participantes também aqui discutindo Clarice. E é um privilégio, né, de poder ter Eu que agradeço. Então, esperamos vocês dia 31, 31. certo? Você Boa quer falar noite, alguma coisa? gente. Podemos encerrar? Sim? Boa noite, obrigada. Boa noite, Boa noite. Boa Até noite. dia 31. um abraço. Tchau, obrigada. Até dia 31. Já pegar os contatos. Até. Boa noite, boa noite. Boa Obrigada. noite.